que a pejotização tem a ver com o fim da escala 6 por 1? Meu nome é João Victor e hoje eu vou explicar sobre esse assunto tão importante. Em primeiro lugar, o que é pejotização? Pejotização acontece quando a empresa contrata um empregado em regime de PJ, embora ele tenha todos os requisitos de alguém registrado como CLT, embora não tenha esse registro. Agora nós vamos entender como funciona o vínculo empregatício de um CLT. A CLT é a lei que rege o vínculo de emprego no Brasil. Então, tirando algumas poucas exceções, todos os trabalhadores com registro com o vínculo de emprego, eles são regidos pela CLT. E os requisitos estão previstos no artigo 3º, que é a habitualidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade. O que são esses requisitos? Em primeiro lugar, a habitualidade. Ela implica em que você tenha uma certa frequência, no seu lugar de trabalho. A Justiça do Trabalho entende que pelo menos 3 vezes por semana já configura a habitualidade. A subordinação é quando você tem um chefe, você recebe ordens, você está submetido a um formato de trabalho que alguém estabeleceu, que não é seu. A pessoalidade é quando você vai pessoalmente. Você não pode ser substituído por outra pessoa quando você falta, quando você tira de férias. A empresa dá o seu jeito, mas ela não substitui você. E a onerosidade, ela diz respeito à sua remuneração. Se você está fazendo isso, não é um trabalho voluntário, você recebe ali todos os meses um salário, então está presente a onerosidade. E o PJ? PJ literalmente quer dizer pessoa jurídica. Então ele é uma empresa. Pode ser MEI, pode ser ME, pode ser EIRELI, pode ser sociedade anônima, pode ser limitada, qualquer coisa. Mas é uma pessoa jurídica. Então ele é um prestador de serviços. Isso é regulamentado por diversas leis. A principal delas é o Código Civil. Quando você é contratado em regime PJ e você está dentro da legalidade, você não tem esses requisitos que existem na CLT. Então você tem a liberdade de negociar, você tem a liberdade de contratar, você tem a liberdade de estabelecer os moldes do seu negócio. Entenderam como uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra? E voltando na pejotização, atualmente, todos os processos que pedem vínculo de emprego na Justiça do Trabalho, em que a pessoa trabalha em regime de PJ, eles estão paralisados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, quem entra com a ação trabalhista atualmente, em regime de PJ, o juiz, quando recebe a ação, ele é obrigado a paralisar a ação até que tenha uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, porque essa decisão ela vai orientar todos os tribunais e juízes do trabalho do Brasil. Ou seja, a pejotização ela pode ser liberada, pode liberar geral, pode liberar só uma parte. Ainda não sabemos como vai ser. E o que tudo isso tem a ver com o fim da escala 6 por 1? O fim da escala 6 por 1 só vai beneficiar quem é registrado ou quem trabalha em regime CLT. Porque quem é PJ é regido por outra lei, não é pela CLT. É uma relação entre empresas. Empresas não têm essa questão de escala de trabalho. Então, quando for liberada a pejotização, as empresas vão contratar só em regime de PJ e não são obrigadas a respeitar, essa lei ou emenda constitucional que estabelece uma máxima de escala 5 por 2 para quem tem vínculo de emprego. Então, infelizmente, é uma coisa que vai acabar passando por cima da outra, vai acabar ficando sem efeito, o fim da escala 6 por 1, infelizmente. Ou seja, não adianta você comemorar o fim da escala 6 por 1 se a pejotização for aprovada. Então, se a pejotização for aprovada, a escala 6 por 1 vai acabar ficando para trás. As empresas não vão ser obrigadas a cumprir porque elas vão poder contratar em regime PJ. Nesse caso, pode até haver escala 7 por 0, que eles não vão estar descumprindo a lei, não vão estar descumprindo a Constituição. Você está preparado para isso? Eu não estou. Esse foi o meu conteúdo de hoje. Eu te convido a se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, compartilhar, mandar para quem você achar interessante e me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui abaixo. Tá bom? Até a próxima e obrigado.